Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Nós vamos fazer uma série de 3 vídeos em que o primeiro nós vamos abordar o máximo divisor comum, o segundo as equações diofantinas e a solução de equações diofantinas e o terceiro a solução de congruências lineares do primeiro grau. Então, inicialmente nós vamos dizer o que é o máximo divisor comum, como se encontra e resolver uma combinação linear composta com o máximo divisor comum e os dois elementos em que estão envolvidos no cálculo do máximo divisor comum. Então, a divisão do máximo, ou melhor, a definição do máximo divisor comum é a seguinte. Em matemática, nós tomamos três números, A, B e C, todos inteiros, e vamos admitir que o C é divisor do A e o C também é divisor do B. Então, o C é denominado divisor comum de A e B. Por outro lado, o máximo divisor comum vai ser dado da seguinte maneira. Tomamos um número D que seja divisor comum entre A e B, ou seja, o D divide o A e o D divide o B. Agora, se todo divisor comum de A e B também for divisor de D, então nós vamos dizer que o D é o máximo divisor comum, ou o MDC, entre A e B. Vejamos a notação. Caso o D seja o máximo divisor comum entre A e B, nós só podemos dizer que o E é igual a MDC, daí o par AB, ou simplesmente D igual ao par AB. Essa é a notação que nós vamos usar neste e nos próximos vídeos que fazem menção ao máximo divisor comum. Vamos ver um exemplo do cálculo do máximo divisor comum e também buscar um significado para o máximo divisor comum de acordo com a definição que foi dada inicialmente. Então, tomamos três números, o D igual a 10, o B igual a 20 e o A igual a 30. E vamos determinar os divisores do D, A e B e ver, respectivamente, os conjuntos desses divisores, os divisores comuns e qual é o maior deles. Então, os divisores do número D são o 1, o 2, o 5 e o 10. Isso é, o 1 divide o 10, o 2 divide o 10, o 5 divide o 10 e o 10 divide o 10. Do mesmo modo, os divisores do B, que são os divisores do 20, são o 1 que divide o 20, porque 20 dividido por 1 dá 20 e tem o resto 0. O 2 que divide o 20, porque o 20 dividido por 2 dá 10 e tem o resto 0. Pela mesma razão, o 4, o 5 e o 10 são divisores do 20. Ainda na sequência, os divisores do A, que é onde o A vale 30, são o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Na sequência, então, vamos ver os divisores que são comuns do B igual a 20 e A igual a 30. Então, os divisores comuns vão formar o conjunto divisores de B intersecção divisores do A, formado pelos elementos 1, que pertencem ao conjunto D de A e D de B, 2, 5 e 10, que pertencem simultaneamente aos conjuntos D de B e D de A. Agora observem que 1, 2 e 5 ele coincide exatamente com o conjunto divisores de D, que é o 10, que é um divisor comum de A e de B. Agora, todo divisor comum do D, ou seja, todo divisor comum do 10, é também divisor comum do 20 e do 30. Portanto, o 10, que é o maior desses divisores comuns, ele vai ser denominado o máximo divisor comum entre A igual a 30 e B igual a 20. Dessa forma, então, o D é o máximo divisor comum entre os números 20 e 30, portanto, nós podemos escrever ou denotar como 10 igual o par 20 e 30, que significa 10 igual ao máximo divisor comum do 20 e do 30. O processo para determinar o máximo divisor comum entre os dois números A e B. Assim, há diversos processos para determinar o máximo divisor comum entre dois números. Um deles foi o primeiro que nós vimos na definição do máximo divisor comum, mas aquele processo, quando os números são grandes, ele se torna enfadonho e cansativo. Nós vamos aqui usar o processo das divisões sucessivas
porque esse processo será útil na solução das equações diofantinas e nas congruências lineares do primeiro grau, que serão estudadas no segundo e no terceiro vídeo. E vamos descrever o processo por meio de exemplos. Aqui, então, vamos determinar o máximo divisor comum entre o 36 e o 420. A solução pelo processo das divisões sucessivas, que esse processo consiste nos seguintes passos. Dividimos no primeiro passo o maior número, que é o 420, pelo 36, e nós vamos encontrar quociente 11 e resto 24. De modo que a gente pode dizer que o 426 é igual ao 36 vezes 11 mais o 24. No passo 2, nós tomamos o 36, que foi o divisor no passo 1, e vamos dividir pelo resto encontrado no passo 1, que é o 24. Desse modo, o 36 dividido por 24 produz o quociente 1 e resto 12. E assim nós podemos dizer que o 36 é o 24 vezes 1 mais o 12. Repetimos a mesma forma do passo 3. Tomamos o 24, que foi o divisor no passo 2, e dividimos pelo 12, que foi o resto do passo 2. Aí nós temos que o 24 dividido por 2, ele tem quociente 2 e resto 0. Assim, o 24 é escrito como sendo 2 vezes 12 mais o 24. Conclusão. Finalizadas as divisões sucessivas, o último resto diferente do zero é o máximo divisor comum entre o 36 e o 24. Então, vejam, no passo 3, nós tivemos resto 0 e no passo 2, resto 12. Então, o 12 é o máximo divisor comum entre o 420 e o 36. Um resumo do processo de divisões sucessivas que nós vamos usar no próximo exercício é o seguinte. O 426 é igual ao 36 vezes 11 mais o 24, que a gente dividiu o 426 por 36, teve quociente 11 e resto 24. O 36 foi dividido pelo 24, teve quociente 1 e resto 12. E o 24 foi dividido pelo 12, teve quociente 2 e resto 0. E o 12 está em vermelho, porque ele é o último resto diferente do zero e, portanto, o máximo divisor comum entre o 426 e o 36. No segundo exemplo, nós vamos determinar o máximo divisor comum entre o 726 e o 275. E o processo, então, será usado o processo das divisões sucessivas e vamos usar a forma resumida. Então, nós dividimos o 726 pelo 275, vamos encontrar quociente 2 e resto 11. Isso quer dizer, o 726 é igual a 275 vezes 2 mais o 176. No passo 2, nós dividimos o 275 pelo 176. Então, teremos 275 igual a 176 vezes o 1 mais o resto 99. Agora, dividimos o 176 pelo 99. Então, teremos 176 igual a 99 vezes 1 mais o resto 77. Na sequência, dividimos o 99 pelo 77, assim o 99 será o 77 vezes o 1, mais o 22. Dividimos agora o 77 pelo 22 e obtemos o 77 igual a 22 vezes o 3, mais o 11. E o 22 dividido pelo 11, então ele vai dar 11 vezes 2 e resto 0. Observe que o 11 é o último resto diferente de zero. Então, ele é o máximo divisor comum entre o 726 e o 275. Também existe uma forma prática de resolver essa divisão, que consiste no seguinte. A forma prática, nós pegamos o 726, colocamos ao lado dele o 275. Na linha superior, nós vamos pôr os quocientes e na linha inferior nós vamos pôr os restos. Então, 726 dividido pelo 275 vai dar resto 2, ou melhor, vai dar quociente 2 e tem resto 176. O 176 passa ao lado do 275 e dividimos o 275 pelo 176, que vai dar quociente 1 e resto 99.
O 99 é posto no lado direito do 176, dividimos o 176 pelo 99, vai ter quociente 1 e resto 77. O 77 vai ao lado direito do 99, dividimos o 99 por 77, vai dar quociente 1 e resto 22. O 22 passa a ser o divisor do 77. Então, 77 dividido por 22 vai dar quociente 3. 3 vezes 22 é 66, então tem resto 11. O 11 passa a ser o divisor do 22. 22 dividido por 11 tem quociente 2 e resto 0. Portanto, o 11 é o último resto diferente de 0 e assim ele é o máximo divisor comum entre o 726 e o 275. Vamos ver um teorema usando o máximo divisor comum entre A e B. Então, a afirmação é o seguinte: sejam A e B dois números inteiros em que o D é o máximo divisor comum entre o A e B. Então, existem dois inteiros m e n, tais que o D pode ser escrito como a combinação linear AM mais BN. O nosso trabalho agora vai ser aprender o processo para determinar os números m e n de tal forma que essa combinação esteja satisfeita. Vamos ver por meio de um exemplo. Então, dados A igual a 726 e B igual a 275, vamos encontrar os números m e n, tais que, se o D for o máximo divisor comum entre o 726 e o 275, então o D pode ser escrito como sendo 726 vezes o m mais 275 vezes o n. Esse máximo divisor comum foi feito no exemplo em que descrevemos o processo, portanto, nós vamos já usar os resultados. Então, pelo processo das divisões sucessivas, nós concluímos que o máximo divisor comum entre o 726 e o 275 é o 11, e o próximo passo, então, é escrever as equações dos restos. Então, na primeira linha aqui, o resto é o 76. Daí o 76 pode ser escrito como 726 menos o 275 vezes 2, porque a gente passa para o lado esquerdo 275 vezes 2, então ele vai com sinal negativo, daí nós obtemos essa equação que vamos chamar de equação 1. A mesma coisa fazemos com o 99. O 99 pode ser escrito como o 275 menos o 76 vezes 1, porque o 176 passou para o lado, no caso aqui na primeira linha, o lado esquerdo da igual, com o sinal negativo. Vamos chamar de equação 2, e o 77, então, ele pode ser escrito como o 176 menos o 99 vezes o 1, o 22, aqui a gente chama de equação 3, o 22 pode ser escrito como sendo o 99 menos o 77 vezes 1, e essa equação será chamada equação 4. Já o 11 é escrito como 77 menos o 22 vezes o 3. Observem que os coeficientes do 275, que é 2, 176, que é 1, 99, que também é 1, e 77, 1, e 22 vezes 3, eles serão mantidos. É óbvio que se a gente resolver essa equação, a primeira dará 176, e assim a segunda 99, a terceira 97, a outra 22 e a última 11. Observe que 77 menos o 66 é 11. Bom, vamos adiante. Chamando essa última equação de equação 5, nós aqui copiamos o que foi feito, copiamos a equação dos restos apenas, e vamos ver o processo para determinar o m e o n. Então, nós tomamos a equação 5, que é a equação em que o 11 é dado por 77 menos 22 vezes 3. Então, aqui o 11 está em vermelho, porque nós vamos buscar o equivalente ao 11 aqui nas equações dos restos, que é o 99 menos 77 vezes 1, e nós vamos substituir o 22 por esse valor. Então, substituímos o 22 pelo 99 menos 77 vezes 1,
que será multiplicado pelo 3, que era o coeficiente do 22. Agora nós vamos distribuir o número 3. Então, vamos ter 11, aqui fica o 77, menos o 99 vezes o 3, porque o 3 está fora do parênteses, ele multiplica o 99, e também multiplica o coeficiente do 77, como menos com menos dá mais, então teremos o 77 vezes o 3. Nós não devemos resolver a equação 99 vezes 3 mais 77 vezes 3, porque o nosso objetivo é encontrar os valores de m e n que multipliquem o 726 e o 275. Mas vamos adicionar os termos semelhantes. Então, observe aqui que o 77 aparece uma vez logo após o igual e 3 vezes após o 99 vezes 3. Por isso, o 77 ele vai aparecer 4 vezes. Aqui ele tem coeficiente 1, aqui tem coeficiente 3, então somando vai dar 77 vezes 4 menos 99 vezes 3. A cada passo, o estudante poderá fazer a prova para verificar se está realizando as operações corretamente. Se você pegar uma calculadora e fizer 77 vezes 4 menos 99 vezes 3, o resultado vai ser 11. Então, significa que foram acertados todas as operações que foram feitas neste quadro. Passamos para o segundo quadro, chamando essa última equação de equação 6. Aqui, então, foi copiada a equação dos restos e tomamos a equação 6, em que nós tínhamos 11 igual a 77 vezes 4 mais 99. Observe que o 77 está em vermelho aqui na equação 6, porque nós vamos pegar o equivalente ao 77 na equação 3 para fazer a substituição na equação 6. Aqui, então, substituímos o 77 pelo seu equivalente, que é 176 menos 99 vezes 1. Assim, teremos, no lugar do 77, 176 menos 9 vezes 1, vezes o 4, que é o coeficiente do 77, e mais o 99 vezes o 3. Agora, distribuímos o número 4. Aí, então, o 4 está no lado direito do parênteses, ele vai multiplicar o 176, então temos 11 igual a 176 vezes 4, menos o 99, o coeficiente 99 é 1, o 1 multiplica o 4, então ficaremos com menos 99 vezes 4, e menos o 99 vezes 3. Agora nós adicionamos os termos semelhantes. Observe que o 99 tem coeficiente 4, aqui no termo intermediário, e coeficiente 3 no último termo. Então, significa que o 99 ele aparece 7 vezes nesta operação, porque a gente soma o 4 com o 3. De modo que nós vamos ter o 176 vezes 4, menos o 99 vezes 7, e vamos chamar essa equação de equação 7. Novamente, o estudante poderá pegar uma calculadora, multiplicar o 176 pelo 4 e subtrair do 99 vezes 7, e o resultado vai dar 11. Por isso, nós estamos com as operações corretas também nesse quadro. Passamos para o próximo slide, copiamos as equações dos restos. Observe que agora o 99 está marcado em vermelho. Isso significa que nós vamos pegar a equação 7, em que está presente o 99, e vamos substituir o 99 pelo equivalente dado na equação 2. Assim, substituímos o 99 por 275 menos 176 vezes o 1. Vamos obter, então, 176 vezes o 4, menos, no lugar do 99 vem o equivalente, que é 275 menos 176 vezes 1, e no lado direito do parênteses vem o 7, que era o coeficiente. Agora distribuímos o coeficiente 7. Então, teremos 11 igual a 176 vezes 4. Agora, o 275 está dentro do parênteses e é multiplicado pelo 7. Então, teremos menos 275 vezes o 7. Agora, com o sinal aqui na esquerda do parênteses negativo e dentro do parênteses também negativo, nós vamos obter 176. Com o coeficiente do 176 é 1 vezes o 7, fica 176 vezes o 7.
Agora adicionamos os termos semelhantes. Observe que no primeiro termo 176 tem coeficiente 4 e no último tem coeficiente 7. Então significa que o 176 ele vai ter coeficiente 11, que é o 4 mais 7. Ou seja, nessa operação, o 176 repete-se 11 vezes e o 275 repete-se 7 vezes e vamos chamar de equação 8. Novamente, o estudante poderá fazer a prova tomando 176 vezes 11 menos o 275 vezes 7 e vai obter o resultado 11, o que significa que a operação está seguindo de forma correta. Passamos para o próximo slide e temos então agora o 176, que é o número que está em vermelho, porque é ele que vai ser substituído na equação 8, que foi dada por 11, igual a 176 vezes o 11, menos o 275 vezes 7. Substituímos o 176 por 726, menos 275 vezes 2, que é a equação do resto na equação 1. Então, o 176 será substituído por 726 menos 275 vezes o 2, e o 11, que é o coeficiente do 176, menos o 275 vezes o 7. Agora vamos distribuir o 11. Então, obtemos 11 igual 726 vezes o 11, que é o número que está fora do parênteses, menos o 275, o coeficiente do 275 é 2, multiplicado pelo 11 fica 22, menos o último termo, que é o 275 vezes 7. Adicionamos os termos semelhantes, então observe que o 275 aparece com o coeficiente 22 e também com o coeficiente 7. Somando esses coeficientes, nós temos que o 11 vai ser igual a 726 vezes o 11, menos o 275 vezes o 29. Novamente, com uma calculadora, podemos verificar que 726 menos 275 vezes ou 726 vezes o 11 menos 275 vezes o 29 tem como resultado 11, o que significa que as nossas operações estão corretas até esse momento. Vamos chamar essa equação de equação 10. Como nós usamos a equação 1, que corresponderia ao resto 176, nós finalizamos o processo. Então, na sequência, tomamos essa equação em que o processo foi finalizado e fazemos a seguinte comparação. O 11 pode ser escrito como sendo 726 vezes o 11 mais o 275 vezes o menos 29. Observe que na equação nós tínhamos o menos na frente do 275, mas na operação que a gente quer resolver, o 11 é dado como sendo 726 vezes o m, mais o 275 vezes o n, com sinal de mais na frente do 275. Então, quem deve ser agraciado com o sinal de menos é o 29, que faz papel do n. Então, comparando as duas equações, nós obtemos que o valor de m é 11 e o valor do n é o 29. Esses são os dois números que buscávamos para satisfazer a equação máximo divisor comum igual a 726 vezes o m, que é o 11, mais o 275 vezes o n, que é o menos 29. Aí o estudante pode pegar uma calculadora e verificar que esta equação se verifica. Isso significa que nós finalizamos o processo para satisfazer o teorema que estamos estudando. Bem, esses valores m e n não são únicos. A gente pode dizer que existem outros valores para m e para n que também dão o mesmo resultado. Vamos provar e ver como se escrevem esses valores. Então, vamos supor que esses valores existem e aí a gente pode escrever da seguinte forma. O máximo divisor comum é igual a m vezes o a mais n vezes o b. Vamos somar zero entre o MA e o NB. Isso é um recurso usado em álgebra quando a gente quer provar que há outros valores que também satisfazem a equação.
Agora vamos escrever, e também a gente pode somar zero porque ele não altera o valor da expressão, ele é um elemento neutro. Agora vamos tomar um zero adequado, vamos tomar o zero de tal forma que ele envolva o B e o A. Então nós podemos dizer que o zero é a soma do menos TBA com mais o TBA. Foi escolhido de propósito esses valores para que funcione. Assim, o D vai ser o MA mais o zero, escrito como sendo menos TBA mais o TBA, e mais o NB. Agora nós separamos um desses valores com o MA e o outro com o NB, de tal forma que nós possamos pôr em evidência um deles. Então, se eu escrever MA menos TBA, é possível pôr em evidência o A. E mais o TBA menos o NB, vai ser possível pôr em evidência o B. Assim, D vai ser igual a M menos TB vezes o A, e o TA mais o N vezes o B. De modo que se eu fizer a combinação do M que a gente encontra na primeira operação com um número inteiro qualquer vezes o B, fazendo o M menos o TB, eu vou encontrar um outro valor que satisfaz juntamente com a combinação TA mais o N. Assim, nós vamos obter dois valores M' e N' que também satisfazem a equação. E esses dois valores M' e N' são obtidos da seguinte forma. O M' é o M menos o T, que é um inteiro qualquer, vezes o B, e o N' é o T vezes o A, mais o N, que é o valor encontrado. Vamos ver um exemplo de como determinar o M' e o N' para que a equação seja satisfeita. Então, no exercício que resolvemos anteriormente, 11 é igual a 726 vezes M mais 275 vezes N, encontramos o M como sendo 11 e o N como sendo menos o 29. Agora nós vamos ver alguns valores para M e N que dependem do T e também satisfazem a equação 11 igual a 726 vezes o M mais 275 vezes o N. Vamos formar uma tabela em que a primeira coluna vamos pôr os valores de t, que são os números inteiros, pode ser qualquer valor, positivo ou negativo. Na segunda coluna vamos determinar o M' e na terceira coluna o N'. Então, se o t for 1, nós vamos fazer o 275 vezes o 1 e somar com 11 e vai dar 264. E aqui na terceira coluna, o 726 vezes o valor de t, que é 1, dá o próprio 726, que subtraído do 29 vai dar 697. Para t igual a 2, 275 vezes 2, somado com 11, resulta em menos 539. E 726 vezes 2, somado com o negativo 29, resulta em 1423. O último número que vamos fazer o teste é o t igual a 3, que multiplicado pelo 275 e somado com 11 vai dar 814. E depois o 726 vezes o 3, subtraído do 29, vai dar o 2149. O leitor ou o estudante poderá verificar esses valores utilizando a calculadora. Agora vamos fazer a prova. Então, pegando o 726 vezes o M', que é o 264, negativo, somado com o B, que é o 275, vezes o N', o resultado é 11. Você pode usar a calculadora e verificar que isso se verifica. Então, o par menos 264 e 697 também satisfazem a equação proposta pelo teorema. 726 vezes o valor obtido quando t assumiu o valor 2, que é o 539 negativo, somado com 275 vezes o 1423, que é o valor do N', é 11. Você pode verificar utilizando a calculadora. E o 726 vezes o 814 negativo, obtido quando o t tinha valor 3,
somado com os 725 vezes o 2149, obtido quando o t tem valor 3 para o n', também tem resultado 11. Assim, nós mostramos como obter outros pares de m e n que também satisfazem a equação do teorema. Nós vamos mostrar mais um exemplo que o estudante que ainda teve dificuldade para entender o processo poderá, em vez de repetir o exemplo visto nesse vídeo, poderá ver um novo exemplo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas como você tem a opção de olhar apenas as partes que interessam, vamos mantê-lo na sequência. O exemplo é determinar o MDC, o máximo divisor comum entre 12.740 e 7.260, e também os valores m e n, tais que o máximo divisor comum seja dado por o 12.740 vezes o m, mais o 7.260 vezes o n. Então, primeiro vamos utilizar a forma prática para determinar o máximo divisor comum. Depois vamos escrever o processo das divisões sucessivas e isolar os restos e prosseguimos com a técnica já estudada. Assim, o 12.740 vai ser dividido pelo 7.260, ele vai ter quociente 1 e vai ter resto 5.440. O 5.440 passa como divisor do 7.260. Vai ter quociente 1 e ou então o 7.260 menos o 5.440 tem resto 1.780, que passa a ser o divisor dos 5.480. 5.480 dividido por 1.780 tem quociente de 3 e resto 140. O resto 140 passa a ser o divisor do 1.780, e 1.780 dividido por 140 tem quociente 12 e resto 100. O 100 passa a ser o divisor do 140, 140 dividido por 100 tem quociente 1 e resto 40. O 40 divide o 100, vai ter quociente 2 e resto 20. E o 20 vai dividir o 40, tem quociente 2 e resto 0. Assim como o 20 é o último resto diferente de zero, ele é o máximo divisor comum entre o 12.740 e o 7.260. Agora vamos determinar os valores m e n, tais que o máximo divisor comum seja igual a 12.740 vezes o m, mais 7.260 vezes o n. E vamos escrever os restos das divisões sucessivas. Então, primeiro temos as divisões sucessivas. A primeira é que o 12.740 vai ser igual ao 7.260 vezes 1, mais 5.480. O 7.260 vai ser igual ao 5.480 vezes 1, mais o 1.780. O 5.480 vai ser igual ao 1.780 vezes 3, mais o 140. O 1.780 vai ser igual ao 140 vezes 12 mais o 100, e o 140 vai ser igual ao 100 vezes 1 mais o 40, de modo que o 100 então vai ser igual ao 40 vezes 2 mais o 20, e o 40 é 2 vezes 20, 0, daí ficamos com o 20 como sendo o máximo divisor comum. Agora vamos encontrar a equação dos restos, começamos na primeira. Vamos isolar cada resto. Então, o 5.480 vai ser igual ao 12.740 menos o 7.260 vezes 1, e vamos chamar de equação 1. Observem que foi isolado o resto 5.480. Segunda equação, o 1.780 ele vai ser igual ao 7.200 menos o 5.480 vezes 1, vai chamar de equação 2. O 140, então, será igual a 5.480 menos 1.780 vezes 3, que é a equação 3. O 100 é 1.780 menos 140 vezes o 12, que vai ser a equação 5. O 40, então, é 140 menos o 100 vezes 1. E o 20 é 100 menos o 40 vezes 2. Esses são os restos significativos que vamos utilizar para determinar o m e o n.
Próximo slide, nós vamos escrever a tabela com a equação dos restos e vamos fazer a substituição do modo como vimos fazendo até o momento. Então, a equação dos restos. E agora tomamos a última equação, que é o 20, que é igual a 100 menos 40 vezes 2. E vamos substituir o 40, que está na equação 5, pelo seu equivalente, que é 140 menos 100 vezes 1. Então, vamos obter 20 igual a 100 menos o 140 menos o 100 vezes 1, que faz o papel do 40, vezes o coeficiente do 40, que é 2. Distribuímos o 2, então ficamos com 20 igual a 100 menos 140 vezes o 2, menos com menos dá mais, 100 e 1 vezes o 2 vai dar o 2. Adicionamos os termos semelhantes e vamos ter 20 igual ao 100. Aqui nós temos o 100 repete uma vez no primeiro termo e duas vezes no segundo termo, então o total são 3. Assim teremos 100 vezes 3 menos o 140 vezes o 2. Passamos para o próximo slide e vamos utilizar como referência a equação 7, que é a última encontrada. Então, a equação dos restos, a equação 7. Aqui, subindo, nós vamos substituir o resto 100 pelo equivalente encontrado na equação 4. Então, o 100 vai ser substituído por 1780 menos 140 vezes 12, de modo que nós vamos obter 1780 menos 140 vezes 12, que faz papel do 100, vezes o coeficiente 3 e menos o 140 vezes o 2. Distribuímos o 3, então ficaremos com 20, 1780 vezes o 3, menos o 140, e o 12 multiplica o 3, porque o 12 é coeficiente de 140 e o 3 é coeficiente do conjunto que está entre parênteses. Assim obteremos 140 vezes o 36, menos o 140 vezes o 2. Então, observe que aqui o 140 repete-se 36 vezes e aqui o 140 repete-se 2, ambos negativos. Somando os termos semelhantes, nós vamos obter 20 igual a 1780 vezes 3, menos 140 vezes o 38, que é a soma do 36 com o 2. Passamos para o próximo slide, onde o nosso ponto de referência será o 140. E a equação será a equação 8. Seguimos com a equação 8, onde nós vamos substituir o 140 por seu valor equivalente encontrado na equação 3. Isto é, o 140 será substituído por 5.480 menos 1.780 vezes 3. De modo que vamos obter 20 igual a 1.780 vezes o 3, menos o 5.480 menos 1.780 vezes o 3, vezes o coeficiente, que é o 38. Agora, distribuímos o 38. Então, vamos ter 1.780 vezes o 3, menos 5.480 vezes o 38, menos com menos vai dar mais, o 1.780 e o 3, que multiplica o 38, porque ele é coeficiente do 1.780 e o 38 é coeficiente do conjunto, vamos ter então 1.780 vezes o 114. Adicionando os termos semelhantes, nós temos aqui no primeiro caso o 1.780 repete-se 3 vezes e no último 114, então dá um total de 117. Assim teremos 20 igual a 1.780 vezes 117, menos os 5.480 vezes o 38. Passemos para o próximo slide e vamos substituir o 1.780 a partir da equação 9. Então, seguindo com a equação 9, nós temos o 1.780 que vai ser substituído pelo 7.260 menos 5.480 vezes 1, encontrado na equação dos restos número 2. Aí ficamos com 20 igual a 7.260 menos 5.480 vezes 1, vezes o 117, menos o 5.480 vezes o 38. Agora vamos distribuir o 117. Então, teremos 20 igual
a 7.260 vezes o 17, menos 5.480 com 1 multiplicando melhor, aqui é o 117, não o 17, e também o 1 multiplicando o 117. E, finalmente, 5.480 vezes o 38. Reduzindo os termos semelhantes, vamos ter, então, 20. Quem tem termos semelhantes é o 5.480, então 7.260 vezes o 117, e 5.480 tem coeficiente 117 e 38, cuja soma é 155. Como nós dissemos no início, a cada quadro desses, o estudante pode pegar uma calculadora e tirar a prova para ver se está seguindo corretamente. Aqui, fazendo 7.260 vezes o 117 menos os 5.480 vezes o 155, tem o resultado 20. Então, significa que até o momento o nosso processo está seguindo corretamente. Aqui nós temos a equação 10, que vai ser utilizada no momento em que a gente substitui pela equação equivalente, o 5.480, agora dado na equação 1. Passamos então para o próximo slide. Nós temos aqui o 5.480, que está marcado, porque é ele que vai ser substituído na equação 10. Então, vamos ter 20, vamos ter o 5.480, que vai ser substituído por 12.740, menos 7.260 vezes 1, de modo que teremos 20 igual 7.260 vezes o 117, menos, agora quem faz papel do 5.480 é o 12.740, menos 7.200 vezes o 1 e vezes o 155, que era o coeficiente do 5.480. Distribuímos o 155, vamos obter 20 igual a 7.260 vezes o 117, menos 12.740 vezes o 155, porque ele é o coeficiente do parênteses, menos com menos dá mais, 7.260 e 1 vezes o 155. Adicionando os termos semelhantes, então nós vamos ter 20 igual 7.260 vezes 272, que é a soma do 117 com o 155, menos o 12.740 vezes o 155. Como o último resto foi substituído, o processo está finalizado. Então, a partir da equação 11, nós vamos identificar os valores de m e n que satisfazem o teorema que estamos trabalhando. Então, aqui está a cópia do último resultado. E observe, então, que na equação 11, ela pode ser escrita da seguinte forma. 20 igual 12.740 menos o 155. Aqui nós tínhamos menos 12.740 vezes o 155, mas o 12.740 não pode ser negativo. Então, o negativo passa para o 155 e mais o 7.260 vezes o 272. Comparando com a equação inicial, que era 20 igual a 12.740 vezes o m mais 7.260 vezes o n, e concluímos, portanto, então, que o m é o 155, porque ele é o coeficiente do 12.740, e o n é o 272, porque ele é o coeficiente do 7.260. Então, como conclusão, as outras soluções da equação 20 igual a 12.740m mais 12.770n para o m igual a menos 155 e o n 272 são dadas pelo par m' igual a m menos o bt e o n' igual ao n mais o at, em que o m' será o menos 155 menos o 7.270t, e o n' vai ser o 272 mais o 12.740t, sendo t um número inteiro qualquer. O estudante poderá fazer os cálculos para alguns valores de t e verificar que os resultados se verificam. Então, finalizando esse vídeo, nós apresentamos o que é o máximo divisor comum,
o processo para determinar o máximo divisor comum entre dois números por meio do processo das divisões sucessivas, a forma para calcular m e n de modo que o máximo divisor comum entre os dois números a e b seja dado por máximo divisor comum igual ao a vezes o m mais o b vezes o n. Depois mostramos que existem infinitos pares que satisfazem essa equação e mostramos a forma de como calcular. Nosso próximo vídeo será sobre a resolução de equações diofantinas. Esperamos ter ajudado o estudante em seu estudo em matemática discreta, como já foi dito, que será muito útil nos cursos de computação, sistema de informação e quem é estudante de álgebra. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no positivo e isso ajuda a outros estudantes também terem acesso. Muito obrigado e até o próximo.